Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para o desenvolvimento espiritual da igreja. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus capítulo 3, verso 13. Podem ficar assentados assim como estão. Eu vou usar de algo que usei com vocês há 4 anos atrás, falando de exortação amorosa, para fortalecer a noção do ministério de discipulado 1 a 1 entre nós na nossa igreja. Hebreus 3,13 diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Obrigado, nosso Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado pelo tempo na escola dominical e agora a liberdade que temos para estudar a tua palavra. Nosso desejo, ó Pai, é que o ministério do discipulado 1 a 1 permaneça firme em nossa igreja. E por isso buscamos na tua palavra a orientação, para que saibamos o que estamos fazendo e façamos de acordo com os teus princípios. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude e encoraje, irmãos, a participarem deste ministério e assim servirem uns aos outros e ao Senhor. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Grande maioria de vocês já passou como discipulado ou está discipulando pessoas no ministério 1 a 1 de discipulado na nossa igreja. É um ministério que já compreende bons anos da história da nossa igreja e que já abençoou pessoas que estão aqui há muitos anos, pessoas que estão em outros lugares, em outras cidades hoje, mas levaram o conhecimento que adquiriram e a prática espiritual que adquiriram através do discipulado 1 a 1, como nós o chamamos, o discipulado pessoal, que procuramos praticar aqui na nossa igreja. E hoje eu quero encorajá-los, se você ainda não passou pelo discipulado 1 a 1, a passar por isso. É uma experiência necessária e produtiva. E se você entende que Deus pode usá-lo como um discipulador no ministério discipulado 1 a 1, a se apresentar a isso. Nós temos um bom número de pessoas discipulando nesse período, mas ainda nós temos pessoas a serem discipuladas. Há necessidade de discipuladores e de pessoas que se envolvam com o ministério de discipulado 1 a 1. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção no estudo desta manhã, a fim de que saiba o que ocorre no ministério de discipulado, o que faz um discipulador, o que realmente envolve esta questão de discipularmos uns aos outros. E eu começo falando da utilidade desse ministério. E quando eu falei aos irmãos sobre a exortação amorosa, eu usei essas expressões nesse sentido, porque o discipulado 1 a 1, sim, é um tempo de exortação amorosa. É um tempo pessoal de crescermos em Cristo. E eu pude juntar pelo menos 5 questões que mostram como o discipulado 1 a 1 é importante na vida daquele que discipula e daquele que é discipulado. Então, na realidade, na prática, o que é o discipulado 1 a 1? A utilidade dele. Ele é útil para que uma pessoa se coloque ao lado da outra, disposta a ensinar como andar. Notem aquilo que 1 Tessalonicenses 4:1 vai dizer: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então Paulo diz, da maneira que recebestes de nós, como convém andar e agradar a Deus, ou seja, como convém viver a vida cristã.
O discipulado 1 a 1, ele tem esse objetivo, de colocar-se ao lado para ensinar a andar dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós não ensinamos os nossos filhos pequenos a andar. Há crianças que têm dificuldades de locomoção e precisam ser ensinadas a andar. Crentes da mesma forma, sejam neófitos ou sejam recém-vindos a Cristo, ou sejam aqueles que estão crescendo em Cristo, é sempre importante colocar-se ao lado, e essa expressão colocar-se ao lado é a questão chave do discipulado. Você está se colocando ao lado de alguém, você está se colocando ao lado para auxiliar, para promover o crescimento, e nesse caso, para ensinar como quem convém andar e agradar a Deus. Ou seja, você terá um conhecimento bíblico baseado na verdade, e o discipulador, ele se coloca ao seu lado exatamente para isso, para demonstrar como a Bíblia ensina, como deve ser o nosso andar. Além disso, em Atos capítulo 14, verso 22 está escrito: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Um dos papéis mais importantes do discipulador é exatamente esse, de mostrar o que Deus deseja. E notem aqui que a exortação em Atos 14 é exortando-os a permanecer na fé. Você já passou por essa experiência de, por vezes, estar desanimado ou em dúvida se deve permanecer andando com Cristo ou não, e alguém se colocou ao seu lado para lhe encorajar, para lhe fortalecer, para que você continuasse na sua caminhada? O discipulador tem este privilégio de colocar-se ao lado das pessoas para que elas sejam exortadas a permanecer firmes ao lado do Senhor Jesus, e esse é um dos seus principais papéis. 2 Tessalonicenses 3,12 vai nos dizer uma segunda questão. A esses tais, porém, uma terceira questão, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aqui, Paulo precisou exortar os crentes em Tessalônica, porque alguns deles estavam deixando de trabalhar, por considerarem que Cristo viria naqueles próximos dias. Então eles foram exortados a colocar as mãos ao trabalho, trabalhar e sustentar a si próprio. Aqui a exortação é para corrigir atitudes impróprias. O discipulado 1 a 1 ele é importantíssimo nesta questão. Todos nós podemos passar pela experiência de achar que estamos tendo a atitude certa. Quando você olha para essa atitude em 2 Tessalonicenses, olha, vamos parar de fazer qualquer coisa, vamos parar de trabalhar e nós vamos fazer uma única coisa, vamos esperar Cristo vir nos buscar. Parece ser algo espiritual, não parece? Não parece ser um alvo assim tremendo? Nossa, que espiritual isso! Mas precisou alguém se colocar ao lado e exortar para que houvesse correção nessa questão. O discipulado 1 a 1 serve também para isso, para corrigir atitudes que parecem ser boas, mas não são. Atitudes que parecem ser produtivas, mas que não são produtivas. 1 Tessalonicenses 5,14 vai mostrar a amplitude desse ministério de discipulado 1 a 1 ao dizer: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Notem quantas coisas esse texto está dizendo. Admoesteis os desordeiros. Há pessoas que precisam ser admoestadas, que precisam ser corrigidas, porque o tipo de vida que elas estão vivendo não é certo. Consoleis os de pouco ânimo. Que privilégio tem aqueles que são discipuladores de consolar aqueles que passam por tribulações. Note isso, que grande privilégio é estar ao lado de alguém que passa por tribulações e você pode ser um instrumento para exortá-los, para encorajá-los, sustentar os
fracos. Notem como isso é importante no ministério de discipulado 1 a 1, sustentando aqueles que estão fracos na fé e precisam de alimento espiritual consistente para crescerem. Mas principalmente o discipulador é alguém paciente. Talvez você me diga assim: pastor, é por isso que eu não me envolvo no ministério de discipulado 1 a 1, porque eu não tenho paciência. Então deixa eu lhe dizer algo. Não existe coisa melhor para aqueles que são impacientes do que praticarem paciência. Nós só nos tornamos pacientes quando praticamos a paciência. No discipulado nós temos uma oportunidade preciosa disso, de praticar paciência, ensinando passo por passo como alguém pode andar. E finalmente, colocar-se ao lado para levar alguém a Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não é incomum, e já ocorreu, que durante o discipulado 1 a 1, a pessoa que estava sendo discipulada percebeu que ela ainda não conhecia Cristo. Olha que oportunidade preciosa, conduzir alguém aos pés do Senhor Jesus, através do discipulado. Ou seja, ter a experiência de conduzir alguém a conhecer Jesus Cristo, enquanto você o discipula. Então todas essas questões estão dentro da experiência e dentro da realidade de discipularmos outras pessoas. Por vezes, quando se completa um discipulado, não é incomum um discipulador dizer que aprendeu mais do que aquela pessoa que havia sido discipulada, porque uma forma preciosa de aprendermos também é ensinando. Eu posso dizer aos irmãos que uma das formas que mais aprendo é aconselhando os irmãos da igreja. Quando eles estão revelando o seu coração, e falando de suas vidas, e falando do que sentem a respeito da sua vida espiritual, aprendemos com isso. Somos acrescidos de experiência. Então, o discipulado cristão é uma oportunidade preciosa de que pessoas cresçam em Cristo. Tanto aquelas que estão sendo discipuladas, quanto aquelas que estão discipulando. Agora, você pode dizer o seguinte: pastor, eu considero que eu não tenho condições de ser um discipulador. E olha, eu tenho que melhorar muito para ter condições de discipular alguém. Eu não posso julgar isso por você, mas eu gostaria que através de 5 questões práticas, você julgasse o que é necessário de ser encontrado na vida de alguém que está discipulando. O que Deus pede que um discipulador seja? Quais são as características bíblicas de um discipulador? Eu vou começar por esta: é alguém que reconhece suas falhas. Eu creio que precisamos começar por isso. Aquele que está discipulando é alguém que reconhece que possui falhas em sua vida. Notem, eu não disse é alguém que não tem falhas. Eu disse é alguém que reconhece suas falhas. Notem o que diz Mateus 7 sobre essa exigência nos versos 3 e 4. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? O discipulador aqui é consciente de suas fraquezas, não se imagina sendo livre de erros, de falhas e de pecados, ou seja, aquilo que ele procurará corrigir em outra vida, ele reconhece na sua própria também. Não estamos procurando para o discipulado irmãos que não erram e não pecam. Estamos procurando pessoas que estão constantemente corrigindo a si mesmas. Esta é a necessidade. Em segundo lugar, alguém que seja imparcial. Vocês conhecem, eu citei agora na EBD, o texto de João 8, quando uma mulher é levada a Jesus, e eles querem que Jesus autorize, de certa forma, o apedrejamento delas. E Jesus diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que Jesus viu é que os erros das pessoas não têm diferença. Os pecados são pecados.
Não existem pecados maiores ou menores. Então, de um discipulador se pede que ele seja imparcial e que chame o pecado pelo nome. Pecados são pecados, não importa na vida de quem esteja. Em terceiro lugar, alguém que não se considere inatingível. Eu citei também na escola bíblica dominical, Romanos 2:1, os irmãos lembram? És indesculpável quando julgas a homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Qual é a qualidade importantíssima na vida de um discipulador? Que ele entenda que o pecado que atinge a vida das pessoas pode atingir a sua também. Lembra de 1 Coríntios 10:12? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. É isso que é importante. Não se sentir inatingível, não se sentir realmente como alguém que nunca cometerá aquele erro. Em quarto lugar, importante na vida do discipulador, aquele que pratica a autodisciplina. Notem o que Jesus disse em Mateus 7:5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. É essencial aquele que está discipulando a outro, que ele saiba disciplinar a sua própria vida, que ele tenha interesse pelo seu próprio crescimento espiritual. Irmãos, nós nunca levaremos alguém a um estágio maior na vida espiritual, a um crescimento nas coisas de Cristo, se em primeiro lugar nós não tenhamos atingido esse estágio. Como nós vamos ensinar a outros aquilo que nem mesmo nós sabemos? Como nós vamos levar outros a um nível que nem mesmo nós chegamos? A autodisciplina, a prática da disciplina na vida é essencial quando estamos interessados no crescimento de outras pessoas. E finalmente, em Romanos capítulo 14, verso 13, vai nos dizer: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão, ou seja, aquele que está discipulando, ele tem em sua mente que ele não deve ser alvo de tropeço ou pedra de tropeço ao seu discipulando. As 5 questões que eu citei são impossíveis? Não. Elas estão ao alcance de cada um de nós. O que muitas vezes ocorre é que não temos o real interesse que isso se torne real na nossa vida. Eu olho para os irmãos e percebo que todos nós podemos ser discipuladores, sim, desde que cresçamos em Cristo e que tenhamos o desejo de levar outras pessoas a crescerem também. Terceira coisa que eu quero dizer é sobre o fato que talvez você pense que você não pode ser um discipulador porque você não vai saber como tratar com o seu discipulando. Notem, tudo aquilo que estamos falando está dentro da Bíblia, é a exortação bíblica. Então a Bíblia também nos conduz dentro disso, em qual deve ser o procedimento daquele que está discipulando outra pessoa. Eu creio que tudo começa por aprendermos este preceito. Mateus capítulo 7, verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Isso não significa que o discipulador não estará inquirindo e realmente procurando saber onde está o problema. Não está dizendo que ele não vai estar julgando as questões que estão diante dele. Este texto de Mateus 7:1 quer dizer que quando exortamos a outras pessoas, quando estamos discipulando, nós não exercemos uma crítica amarga. É isso que o discipulador não pode fazer. Ele não exercerá um tipo de crítica que vai acabar por condenar, por pré-julgar e por destruir a pessoa. Você não quer destruí-la, você quer que ela cresça. Então a primeira regra do discipulador, no cuidado com aquele que ele está discipulando, ele não exerce uma crítica amarga, ele não julga de forma condenatória, mas sim de forma corretiva, ou seja, ele visa corrigir. É o cuidado número 1. Em segundo lugar, Romanos capítulo 14, verso 10 vai dizer o seguinte: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O discipulador sabe de uma coisa:
ele não é um juiz para aquele que ele está discipulando. Ele é alguém que se coloca ao lado para ajudar. Ele não se preocupa em ocupar o lugar de Cristo, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal dele, discipulandos e discipuladores, e isso deve ser levado em conta. Também, e isso é importantíssimo, dentro desse mesmo contexto, 1 Coríntios 4, 5, preste muita atenção naquilo que esse versículo diz, porque ele pode ser aplicado em muitas questões da sua vida. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Notem como começa o texto. Nada julgueis antes de tempo. O discipulador, e todos nós na nossa vida cristã, devemos entender esse princípio. Nós somos limitados no nosso julgamento das outras pessoas. Muitas vezes nós não sabemos o que está por trás daquelas atitudes, não sabemos o que está por trás daquela circunstância. Então, acima de tudo, o discipulador deve compreender as suas limitações. Eu vou lhe mostrar como isso se aplica. Considere quantas vezes, quando a verdade vem à tona, as coisas acabam sendo mais favoráveis em relação às outras pessoas do que nós havíamos imaginado a princípio. Quer um exemplo disso? Você lembra do sacerdote Eli? Lembra-se dele? Houve uma mulher que foi orar no templo um dia de manhã. Quem era ela? Ana. O que Eli pensou dela? Que ela estava embriagada. Mas na realidade, o que nós tínhamos ali? Uma mulher que buscava ao Senhor por um filho. Você percebe como nós somos limitados no nosso julgamento? Não foi aquilo que Eli pensou realmente que era. Então este discipulador amoroso, ele tem sempre cuidado em não julgar mal as pessoas. Ele sempre tem cuidado com uma prática pecaminosa, que é de ter prazer em pensar o pior sobre os outros e não reconhecer um espírito amoroso. Acima de tudo, ele tem cuidado em não desprezar as outras pessoas pensando mal delas. Nós não estamos ali como discipuladores para julgar ninguém, nós não estamos ali como discipuladores para condenar nenhuma pessoa, nós não desconfiamos delas. Eu pratico algo com vocês e procuro jamais sair disso. Eu acredito em cada palavra que vocês me dizem, mesmo que as evidências mostrem o contrário. Se um dia ele perguntar algo, dizendo, irmão, essa circunstância é assim, é assim, é assim, e você me disser, não, pastor, é assim, 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 eu vou dar 100% de certeza aquilo que você tem me dito. Não vou julgá-lo de outra forma, e vou acreditar plenamente naquilo que você me disse. Eu prefiro ser decepcionado lá na frente, do que julgá-lo de forma errada. Então o discipulador não está ali para julgar as pessoas, e nem para pensar o mal delas, mas sim para compreender que existem coisas que apenas o Senhor pode saber. Então aqui nós podemos usar 3 exemplos de como nós devemos agir. O primeiro exemplo, os 3 amigos de Jó, você lembra deles? Lembra qual é o argumento dos 3? Olha, por aquilo que você está passando, Jó, uma coisa muito escabrosa você fez. Olha, eu não quero nem pensar no tipo de pecado, Jó, que você cometeu, para Deus ter enviado isso para a sua vida. Isso é um exemplo de mau julgamento. Quando estamos discipulando alguém, nós não estamos no lugar de juiz para julgar aquelas pessoas. Estamos ali prontos para ajudá-las a crescer. Também fugimos do desprezo. Lembra quando Paulo não aceitou que João Marcos continuasse nas viagens missionárias? Paulo lembrou o seguinte, olha, esse homem aí, esse rapazinho, lá atrás ele nos deixou na mão, agora eu não quero mais ele conosco não. Você lembra o que aconteceu depois? Paulo teve que chamar João Marcos para ajudá-lo novamente.
Então o discipulador, ele sempre tem o cuidado de não desprezar as pessoas, mesmo quando elas não concordam em algum ponto. E também não ter atitude, ou melhor, ter atitude, não ter atitude de Jesus com Pedro, de ser tolerante com Pedro, mas sim ser intolerante com as pessoas. Jesus era o discipulador de Pedro, podemos perceber assim. E você lembra como o discipulando tratou o discipulador? Traiu ele, negou ele, desprezou. E como o discipulador tratou o discipulando quando eles encontraram-se? Tratou de reerguê-lo. Esta é uma imagem perfeita de um discipulador. Não há nenhum discipulador que se assemelhe a Jesus Cristo. Ele é o maior dos discipuladores. Ele é o maior daqueles que trabalhou para que pessoas ao lado dele crescessem. E por isso eu quero terminar com a imagem de Mateus capítulo 12, quando diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, está falando de Jesus, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará um morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Isso aqui está registrado em Mateus, mas é uma narração daquilo que Isaías 42 diz, a respeito do Messias e as suas características. E lembra duas características dele. Primeiro, ele não esmagará a cana quebrada. A cana é uma planta frágil, ela é seca por natureza, então aqui ela está quase ao ponto de quebrar, porque é fraquíssima. E aqui é uma imagem que foi usada a respeito do povo judeu e das pessoas com quem Jesus andou. Não pense que as pessoas que Jesus discipulou e que andou com elas eram pessoas que desde o início eram fortes. Eles pareciam uma cana pronta para quebrar. E o que Jesus fez com elas? Fortaleceu-as. Ele não apagará o morrão que fumega. Aqui as pessoas pareciam com um monte de brasas, já prontas a serem apagadas. Mas o que Jesus fez? O que você faz quando encontra um montinho de brasa e elas estão quase apagando? Você pega lá com cuidado e vai assoprando, não é? Juntando, para que aquele fogo renasça. Você percebeu como Jesus tratava as pessoas? Ele tinha muito cuidado com elas. E as pessoas que se achegavam a ele cresciam de forma espantosa. Jesus é o nosso exemplo de discipulador. E quando chamamos irmãos a participarem desse ministério de discipulado na igreja, nós estamos chamando você a simplesmente ser igual a Jesus. Você está disposto a ser como Cristo e discipular outras pessoas? Conduzi-las ao Senhor Jesus? Este é o chamado. Então encorajamos, irmãos, se você ainda não fez o discipulado cristão 1 a 1, procure fazê-lo. É para o crescimento da sua vida. Se você já o fez e está em condições de discipular a outros, olha, não julgue que você não tem tempo, não tem oportunidade e habilidades. Habilidades nós treinamos e as adquirimos. Você pode abençoar outras vidas sendo um discipulador. E é isso que eu encorajo os irmãos nesta manhã. A igreja precisa continuar produzindo discipuladores. Se apresente a isso. Converse comigo, busque saber mais daquilo que é o ministério de discipulado 1 a 1, e você perceberá como você pode abençoar outros e como você pode, através disso, ser intensamente abençoado. Que Deus nos abençoe nesta manhã, então. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de virmos à Tua casa nesta manhã.